bem-vindo a mais um Tech e Startups. Esse é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. E nessa edição, a gente vai saber mais sobre os processos de impressão 3D ao mercado de alimentadores automáticos para animais na pecuária, cultivo de rãs, peixes ornamentais, camarões e muito mais. Como será que isso funciona? A gente vai saber agora com o nosso entrevistado, o João Benetti, que é CEO da Nutter Alimentação Automática Animal. Oi, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Raíssa, pela oportunidade. É um prazer falar um pouquinho aqui sobre tecnologia, sobre nossos processos, nossos produtos com vocês. Maravilha, então já começa contando a história da Nutter, como surgiu essa empresa, com qual objetivo, qual a trajetória de vocês. Que legal. A Nutter é um projeto incrível, é o primeiro produto fabricado em 3D a nível industrial, né, inclusive certificado pelo próprio Inmetro, que está à disposição do consumidor geral, né? É a primeira vez que a gente tem um case de produção industrial massificada em 3D, né? O Nutter, ele basicamente, a gente tem uma patente depositada de um sistema de dosagem de sólidos secos, né? A gente aplicou esse sistema à alimentação automática animal. Então, o Nutter é o único alimentador automático animal que consegue soltar qualquer tipo de ração, desde que sólida e seca, né? Desde pó até 25 milímetros de diâmetro. Isso faz com que a gente tenha um universo muito grande para trabalhar, né? Então, ele necessita de uma versatilidade muito grande dos nossos equipamentos, né? A aplicação dos nossos equipamentos inflexionado a cada uma das atividades de arraçoamento animal. Por causa dessa necessidade, a gente optou pelo método de impressão 3D justamente porque ele permite a gente mudar o setup, as condições, as características do produto que vai ser industrializado rapidamente, né? Uma necessidade não só dos diversos mercados que a gente atua, mas também do mundo atual, que muda tanto as necessidades rapidamente, conforme a gente tem ali a necessidade mercadológica, né? Então, o Nutter é um grande projeto versátil de tecnologia brasileira que chegou para realmente mexer com a cadeia produtiva industrial e também, naturalmente, para toda a cadeia de arraçoamento animal. Ô, João, e falando assim da parte mais empreendedora, eu sei que você tem um vínculo também familiar ligado ao ramo do empreendedorismo, é isso? Como isso te influenciou? Isso, a Nutter, ela na verdade é uma spin-off, né, que é uma startup dentro de uma outra empresa. Então, o Group of Techs, que é uma empresa de origem familiar, né, fundada pelo meu avô, ele sempre teve no seu DNA a criatividade. Então, o meu avô, para começar aquelas primeiras máquinas, ele inventou máquinas que pudessem fazer os tecidos que ele queria fazer, né? Então, desde esse momento, a criatividade já estava no núcleo da empresa. A Nutter apareceu com uma oportunidade de uma startup criada dentro do Group of Techs, né? E aí deu vazão a toda a criatividade que já era tão característica da empresa e, naturalmente, de toda a família, né? Tá certo. E você pode contar para a gente como é o desenvolvimento dos alimentadores até eles serem lançados no mercado? Como é que funciona essas etapas? Como funcionam? Nossa, olha, a gente, nesse formato, a gente passou muitos anos estudando, desenvolvendo os equipamentos, né? Para você ter uma ideia, quando a gente optou por fabricar os alimentadores automáticos em impressão 3D, a gente percebeu que não existia nenhum tipo de plástico adequado ao contato alimentício, ao uso externo, que pudesse ser impresso em 3D, né, para que a gente fizesse os alimentadores. Então, a gente foi e desenvolveu o plástico para poder fabricar o alimentador. Quando a gente tinha o plástico, a gente percebeu que nenhuma impressora tinha a capacidade produtiva necessária para fazer esse plástico transformar no objeto. Então, também criamos a própria impressora para poder produzir o próprio
objeto, né? Depois disso, criamos exatamente o alimentador em si, num processo padronizado de fabricação, onde a gente homologou no Inmetro toda essa estrutura, né? Desde a impressão, o acabamento, a montagem, a testagem, né? E a ideia é trazer para o mercado isso de uma forma única, franqueada, para que a gente consiga produzir nas diversas unidades franqueáveis uma quantidade que, somada, ela perfaça uma produção industrial extremamente massiva. Então, é um projeto que está começando agora, depois de muitos anos de desenvolvimento, foram desde da primeira ideia até o momento do lançamento, agora em maio, numa feira do setor, né, aquícola, a gente teve ali aproximadamente 10, 12 anos de desenvolvimento. Então, realmente, muitos MVPs nesse caminho para poder entregar uma solução bastante próxima do ideal ao mercado, né, para todas as variáveis que podem utilizar o nosso equipamento. E como funciona essa parte, então, do controle e também da programação da oferta de ração? Como isso ajuda até a gerenciar, né, esses insumos? O controle da ração pelo o equipamento de alimentação automática dá uma série de benefícios aos animais, né? Questões de qualidade de vida, questões de aproveitamento nas criações, né? Isso aumenta muito a ração, ela é uma grande responsável pelo custo das criações, então o alimentador ele é bastante usual e útil nesses casos, né? O arraçoamento, basicamente, ele é feito por um tempo que você controla, né, o equipamento acionado, e isso reverte numa quantidade de ração, né? Essas porções, essas doses de ração podem ser controladas muitas vezes ao dia, né, fazendo com que cada animal, de acordo com a sua característica, tenha assim o seu trato quantificado na dose ideal, né? Justamente pela versatilidade de diversos mercados, cachorro, gato, galinha, peixes, tanto ornamentais quanto peixes de corte, criação, hobby, sitiantes, o pessoal que do final de semana que sai de casa e não tem com quem deixar. Então, são muitas as variáveis do nosso alimentador automático que ele pretende conseguir contemplar, né? Então, a ideia é justamente ter um método de acionamento extremamente versátil para poder ser condizente com essas necessidades. Que bacana, então também tem os pets, né? Mas nessa parte assim voltada mais para as criações do agronegócio, né? A gente tem gado, enfim. Qual a importância desse aplicador para esse tipo de animal, né? Da nossa pecuária, por exemplo? Olha, nas atividades de criação animal, as atividades profissionais, a produção, digamos, de animais, né, a gente tem um foco bastante grande na aquicultura, né? As atividades de arraçoamento automático na água, elas são muito embrionárias no Brasil. Pouquíssima gente conhece a necessidade desses tratos, né? Então ali a gente focou inicialmente os nossos esforços, né? A gente é o único equipamento que consegue soltar qualquer tipo de ração animal, desde que sólida e seca, desde pó. Então, a fase do pó ela é extremamente importante na piscicultura, né? Nenhum tipo de equipamento conseguia arraçoar nessa fase. Então, por ser um grande diferencial, a gente focou para começar a lançar o produto mesmo nesse mercado, nesses mercados que são as criações na água, né? Então, desde a piscicultura, carcinicultura, todos os tipos de piscicultura, né? Existem muitos métodos para você criar peixe, e a gente consegue arraçoar em todos os métodos, né? Em relação aos outros animais, cada animal, seja suíno, caprino, ovino, bovino, equino, a gente consegue arraçoar, ou seja, soltar a ração desde que sólida e seca para qualquer animal. A gente tem um arsenal de soluções e a gente pega essas soluções e inflexiona para cada mercado, né?
justamente atendendo às necessidades específicas de cada mercado. Então, a impressão 3D, ela corrobora nesse processo. Muitas vezes, quando a gente não tem a solução ideal, a gente acaba criando e desenvolvendo a solução ideal para aquele cliente, para depois horizontalizar essa solução para aquele mercado. Temos clientes nos mais diversos mercados, bovino, equino, suíno, e cada um com a sua particularidade, a gente tenta atender perfeitamente, né? Muitas vezes a gente tem que criar soluções tão específicas que não vale a pena a gente horizontalizar e trazer para o mercado. Mas na grande maior parte, a gente acaba oferecendo aquela solução que a gente criou para um case específico para todo mundo que tem aquela mesma necessidade, né? Maravilha. E só reforçando, né, teve essa validação do Inmetro, que traz mais segurança também, de que é um equipamento, né, com procedência, de confiança, né, até para o nosso consumidor. Qual o grande desafio de conseguir lançar um produto como esse? Olha, Raíssa, foi Muitos, realmente né? Muitos desafios. muitos desafios, mas assim, essa parte do Inmetro, inovação no Brasil realmente já é um grande desafio, como você disse, né? Quando a gente fala nessa parte certificatória, quando o pessoal das unidades regulatórias, você chega com um case que ele não é muito dentro daquilo que eles estão acostumados, aquilo vira meio que uma batata quente no órgão, né? Então ninguém entende muito bem como tem que fazer, como tem que proceder. Nesse meio tempo, para você ter uma ideia, foram 5 anos de vai e volta o nosso processo para fazer essa certificação do Inmetro, que ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória. Então, nós somos o primeiro alimentador automático do Brasil certificado pelo Inmetro, numa certificação que é obrigatória. Ou seja, demoramos, mas fizemos direitinho para poder entregar ali não só uma solução com tecnologia brasileira, extremamente inovadora, mas também com toda a normativa necessária ao equipamento para uso do consumidor final, né? Que bacana. E quais são os próximos passos aí que vocês estão prevendo, João? Nossa, acabamos de começar, Raíssa, estamos começando agora. Olha, Dá para realmente ampliar? a gente está assim, o Luther ele tem basicamente duas linhas, né? A linha Home, que é uma linha onde eu tenho o Nuter Mini, que é um reservatório aproximadamente para 6 litros, e eu tenho o Nuter H10, que é ele começa com um reservatório de 30 litros, depois eu vou adicionando acoplamentos nele, ele vai crescendo conforme a necessidade do cliente. Essa linha Home, ela é pensada no mercado doméstico, então a gente tem ali, daqui a pouco vocês vão encontrar nas prateleiras dos melhores pet shops, dos grandes marketplaces para o mercado pet, né? Esses equipamentos à disposição. E também temos a linha Pro, que é uma linha pensada mais para o público profissional, para o produtor mesmo, para o criador de animais, onde a gente tem uma versatilidade não só dos reservatórios, né? Começando com reservatórios com dezenas de litros de volume, até centenas de litros, onde você também vai adicionando esses acoplamentos e crescendo de acordo com a sua capacidade, mas também você tem uma diversidade de fixadores, então as bases, os pés são telescópicos, eles sobem e descem conforme a necessidade do uso do cliente, ele pode ser utilizado em desnível, para ser utilizado em barranco, então um pé fica mais alto que o outro, para conseguir que o equipamento fique nivelado nas mais diversas necessidades de uso, né, nas mais severas necessidades de uso. Então, a gente tem realmente um arsenal para mostrar para o mercado, né? Os próximos passos nesse momento, justamente a gente está se aproximando das grandes referências dos maiores mercados, né, dos mercados aquícola, da piscicultura, da carcinicultura, né, para mostrar como justamente se deve fazer em excelência os arraçoamentos, né, e aí depois mostrar tanto para o público mais doméstico quanto para esse público mais profissional e como a automação, como o arraçoamento automático, ele consegue ser decisivo tanto no bem-estar animal, né, para aqueles animais que têm uma função basicamente pet, ou seja, de transmitir alegria, transmitir ali a convivência do
animalzinho com o ser humano, quanto aqueles animais que têm os seus tutores têm o objetivo mais de produtividade, já tem a visando o lucro ali, entendendo que o arraçoamento automático ele é totalmente decisivo também na qualidade desses animais quando forem ofertados ao mercado, né? Então, os desafios são bastante grandes. Começamos agora, basicamente, agora no dia 22 de maio, que foi a AquaShow, né? A gente lançou a linha de equipamentos oficialmente ao mercado, então estamos só começando, tem bastante novidade por aí e certamente bastante acessórios ali para a gente conseguir inflexionar os nossos equipamentos para todos os tipos de animais aí que precisam ser arraçoados automaticamente. Maravilha, João, muito interessante e achei também importante essa parte de adaptação que você falou ali, né, do nível, bacana. Bom, e para quem se interessou e quiser saber mais, qual o contato de vocês? A Nutter, nós estamos em todos os canais, né? Temos o nosso site www.nutter.com.br, Instagram, @nuteralimentadores. Então, temos toda a infraestrutura web, estamos à disposição, a loja virtual e também, se clicar no nosso site, dá para conversar com nossos técnicos responsáveis, temos biólogos, veterinários, todos à disposição para indicar o melhor equipamento para a necessidade de cada uso específico. Tá certo, João, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por trazer, né, essa novidade ao nosso programa. Muito sucesso para você, viu? Até a próxima. Eu é que agradeço a oportunidade, é muito importante para a gente os canais de divulgação da tecnologia, né? Justamente para poder mostrar o que existe de benefício de melhoria de vida com a tecnologização nos pequenos processos, né? A gente luta bastante para conseguir levar esse método de impressão 3D, a indústria 4.0, todos esses pilares, né, para o mercado de forma massiva, tentar levar a tecnologia aos pontos mais longínquos, né, aos confins do país, justamente pela oportunidade que a gente tem de utilizar energia alternativa, métodos disruptivos de produção, né, e conseguir assim dar uma chacoalhada aí no mercado industrial que está sempre naqueles conceitos ainda do vovô, lá naquela indústria massiva, poluente, né? E aí a gente tentando trazer um pouco essa perspectiva do brand new, né? Do extremamente novo, na transformação da próxima revolução industrial, a indústria 4.0. É isso aí, Thiago. Olha, muito obrigada pela participação e até a próxima. Eu é que agradeço, Raíssa. Obrigado, até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, a gente vai para um intervalo agora e no próximo bloco você vai conferir como os produtores podem utilizar a luz solar para ganhar dinheiro. Não sai daí que eu volto já. Já estamos de volta com Tech e Startups e agora a gente vai saber como uma tecnologia brasileira está mudando a forma de captar luz solar. Confira! Essa não é uma impressão qualquer. São tintas impressas sobre um plástico especial que conduzem eletricidade. Elas foram produzidas dentro dos laboratórios de nanotecnologia da Universidade Federal do Paraná. O material feito de carbono é considerado inovador pela capacidade de produzir até 3 vezes mais energia em relação a outros modelos, além de ser mais sustentável. Tem o potencial de ser muito mais barato do que o material usado para fazer as células solares tradicionais, que é o material de silício. Como as tintas orgânicas são impressas em materiais flexíveis, essas películas podem ser instaladas em superfícies onduladas. É o caso dessa estação de ônibus que fica dentro do campus da universidade. A energia gerada pela placa solar é ligada diretamente a esses carregadores de celular.
A pesquisa está agora atrás de parceiros para a produção em grande escala. É a partir desses investimentos que a gente consegue, de um lado, baratear a tecnologia e torná-la mais acessível para a população e para a sociedade, e também consegue torná-la cada vez mais capaz de atender às necessidades da transição energética global que está acontecendo e que o país, o Brasil, ele pode ser um grande protagonista nessa transição energética. Muito interessante, não é mesmo? Agora a gente vai saber como a empresa Agroceres Multimix trabalha no desenvolvimento de rações utilizando as novidades tecnológicas. Quem mostra tudo pra gente é o repórter Felipe Barcelos, direto de Minas Gerais. Veja só. Os estudos realizados no Centro de Pesquisas da Agroceres Multimix, situado em Patrocínio, Minas Gerais, são voltados para a área de elaboração de novas formulações de rações, suplementos e também de práticas de manejo que auxiliem o produtor a obter o melhor desempenho com os animais no campo. Uma fábrica de rações experimental para suínos e aves integrada ao local possibilita que cada projeto de pesquisa receba um tipo de nutrição específico. A primeira vantagem que a gente tem é no controle dos produtos que são produzidos. Nós produzimos diretamente dentro da unidade. Isso nos permite um controle, vamos dizer, em real time, né? Na hora a gente já sabe o que está acontecendo e essa ração já está disponível no dia seguinte dentro das baias dos animais. Além disso, eu não sobrecarrego minhas unidades comerciais com uma demanda experimental. Tudo bem que os premixes, os núcleos são produzidos nas unidades comerciais, porque tem uma precisão de dosagem e mistura melhor, mas a ração a gente deixa para produzir aqui. Assim como nas rações comerciais, a maior parte da mistura vem do milho e da soja. No entanto, com a fábrica instalada dentro do centro de pesquisas, a disponibilidade de insumos se torna ainda maior para a realização dos experimentos. A maior proporção das rações são milho e soja, assim como as rações comerciais, mas nós podemos fazer qualquer tipo de mistura de qualquer ingrediente aqui, por isso essa flexibilidade. A fábrica experimental nos dá essa flexibilidade que uma fábrica comercial não tem. Então eu posso trabalhar com vários tipos de ingredientes que não são comuns também, né? E posso fazer as misturas das mais variadas para poder obter o resultado nos animais que a gente está avaliando, eu gostaria de avaliar. Rações desenvolvidas na fábrica são usadas, por exemplo, em estudos realizados no núcleo de suínos da Agroceres Multimix. Nesse caso específico, os animais são separados em baias, sendo em média 8 animais em cada uma, todos castrados e misturados entre fêmeas e machos. Por aqui, um dos tratamentos pretende avaliar a curva de crescimento dos jovens suínos a partir da nutrição aplicada. A gente vai pesar esses animais individualmente, semanalmente, para que a gente consiga ter uma base. Como, por exemplo, com tal idade, esse animal ele precisa ter tal peso, consumindo a ração Optimix. Consumindo a ração Novavante, ele vai ter um outro peso, e assim a gente vai fazer a curva de cada especialidade da empresa. Já na sala de pesquisa de digestibilidade, os animais ficam sozinhos em baias espaçosas, recebendo alimentação controlada e pré-determinada pelos pesquisadores. O consumo é igual para todos e a ambiência, atrelada ao bem-estar animal, também é aplicada no estudo. Quando a gente vai alojar eles aqui na digestibilidade, os animais vão ficar individualizados. Então, ele vai sentir, primeiramente, esse impacto, porque ele não está junto de outro animal, a forma dele se ambientalizar, dele consumir a ração, é diferente. Então, a gente deixa primeiro esses 11 dias de adaptação para o animal se ambientalizar com a baia que ele vai comer, que ele vai ficar durante os 15 dias de experimento. Então, nessa baia contém as correntes para o bem-estar do animal, para ele tentar se distrair o máximo, e como eu mostrei para vocês, sistema de aquecimento e resfriamento também, dependendo da idade do animal. Para ter acesso à performance do alimento ofertado aos animais, a equipe de pesquisadores evoluiu com o processo de coleta de excrementos. Uma bolsa coletora é colocada na parte posterior, sem causar incômodo ao suíno e, ao mesmo tempo, com a garantia de que os pesquisadores terão o material necessário para a avaliação dos estudos. A digestibilidade, o objetivo dela é a gente ver qual o potencial que o nutriente tem de ser absorvido pelo animal. Então a gente faz a pesagem lá da ração,
fornece para o animal, depois a gente faz a coleta das fezes e urina para a gente subtrair, para a gente ver qual a digestibilidade desse animal, para a gente saber qual o potencial de cada ingrediente nosso aqui da Agroceres. Todos os dados dos experimentos desenvolvidos no Núcleo de Tecnologia e Inovação da Agroceres Multimix são inseridos em um software próprio da empresa e, assim, abastecem uma plataforma analítica que apoia a tomada de decisões do grupo. Nosso sonho é trazer o máximo de inovação possível em termos de produtos, ou seja, manejo, orientações técnico-nutricionais possível. Então, a gente está querendo sempre estar investindo o suficiente, investindo em pesquisa, em equipe, para a gente estar sempre sendo inovador o suficiente para ser um trendsetter, vamos falar assim, alguém que está saindo na frente em termos do que há de demanda por parte do mercado. E essa edição do Tech Startups fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.